A partir de agora, seja abençoado por uma ministração da Palavra de Deus, através da Igreja Palavra Falada. Pastor Fábio Antônio. Os pais amados estão bem? Prontos para receber um pouco mais do Senhor? Glória a Deus. Para quem não estava ou não esteve aqui, sábado e domingo, nós tivemos, sábado passado, nós iniciamos um estudo sobre cura e saúde divina. Sobre cura divina. Quem estava sábado? Levante a mão, por favor. Quem estava domingo agora? Então, as pessoas que não estiveram nem sábado e nem domingo, eu aconselho você pegar essa ministração, você procurar na livraria a ministração. Mas estamos vivendo um tempo onde as enfermidades, cada dia tem aparecido mais enfermidades, não é verdade? Eu ouvi um médico falando algo. O médico disse assim, que a medicina já perdeu o controle. Ou seja, são tantas doenças que estão chegando que eles estão tentando descobrir cura para uma, já apareceu outra. E eu mostrei, à luz da palavra, que nós estamos no mundo, consequentemente, enfermidades elas vão chegar, mas nós temos um Deus que cura. E nós temos que crer na intervenção de Deus, temos que crer que Deus quer nos curar para que possamos desfrutar da cura, de tudo aquilo que Deus tem para a gente. E nesses dias nós vimos aqui pessoas curadas, vários testemunhos, e eu vou aqui falar um pouco do que eu falei, sábado e domingo, e vamos concluir. Abre tua Bíblia, por favor. Peço que você abra aí. Hoje é o terceiro dia. Se Deus permitir, a gente conclui hoje. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 8. Você está com expectativa? Amém. Com vontade mesmo de aprender a palavra de Deus? Amém. Eu vou passar um vídeo, se der tempo hoje. Desde o sábado que eu prometo o vídeo, mas eu quero deixar o vídeo para o fim. Então, se o fim não for hoje, eu não passo o vídeo hoje. Só quero passar no fim o vídeo. Deus, Ele cura, amém? Deus, Ele não mudou. Jesus Cristo, Ele é vivo. Servimos a um Deus que não é mudo, Ele fala, não é surdo, Ele ouve, Ele responde. E Deus, Ele nos ama e quer o nosso bem. Abre aí, Mateus 8. Enquanto você acha aí Mateus 8, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças por esse dia. Obrigado, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua unção nesse lugar. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, acampa teus anjos ao nosso redor, guarda as crianças no DI, guarda todas as pessoas que estão aqui embaixo. Eu te peço, Pai, derrama graça sobre as pessoas que nesse momento saíram daqui e estão no regional evangelizando. Eu te peço graça, Pai, para a igreja lá no São João da Escócia, que seja um culto maravilhoso lá no São João da Escócia, que tudo seja feito conforme tua vontade. E toda obra de Satanás, eu dou ordem em nome de Jesus, bata em retirada. Todo espírito contrário, toda incredulidade, você está neutralizada no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço, Pai, segundo tua maravilhosa vontade, que os dons operem nesse lugar, os 9 dons do Espírito Santo, curando, que seja uma noite de refrigério, que as pessoas que entraram aqui ansiosas, estressadas, depressivas, que um bálsamo tome conta de sua cabeça, do seu coração, do seu corpo por completo, para que saiamos daqui cheios, maravilhados, em nome de Jesus Cristo. Aquele que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Oh, glória. Olha, nós vimos em Números 21:4, no sábado, que mesmo quem peca e por consequência vem enfermidades, vem juízo,
Quando se arrepende, Deus levanta um meio para curar aquela pessoa. Então eu falei aqui, se Deus cura até mesmo quem se rebelou contra Ele, uma vez que se arrepende, imagine quem está em obediência. Amém. Olhe para o seu irmão e diga, você está em obediência? Foi o que ele disse. Amém. Então tem favor para você. Amém? Vimos isso em Números, quando o Senhor manda que Moisés coloque uma serpente de bronze pendurada num madeiro, e toda pessoa que fosse picada de serpente não morria porque olhava para aquela serpente de bronze. E aquela serpente de bronze ali, ela representava quem? Jesus, que foi levantado, apregado no madeiro para nos salvar, nos curar. Nós vimos em João 5, do versículo 1 ao versículo 9, que Deus sempre quis curar, e Deus sempre levantou meios pelos quais pudesse curar pessoas. Quem lembra do tanque de Betesda? Amém. Ou seja, vinha um anjo, não era todo dia, mas de vez em quando vinha um anjo, não se sabia o dia nem a hora. O anjo mexia na água, quando a água ela era, digamos assim, movida, quando ela era mexida, quem entrasse primeiro curava. Quem lembra? E vimos lá um homem, um homem paralítico que não tinha como chegar até o tanque, e o Senhor foi até ele e disse, o que é que tu quer? Ele disse, tu quer ser curado? Ele disse, quero. Então vai, levanta, anda, pega a tua cama, vai embora. Então ele curou, vimos isso. Vimos formas que Deus hoje está usando para curar. Vimos em primeiro lugar que Deus cura por intermédio da fé do... Quem lembra? Do necessitado, do doente. Vimos também que Deus usa os pastores. Alguém adoece, chama os pastores vão até essa pessoa, unge ela com óleo, e a oração da fé cura o enfermo. Quem lembra? E agora, amados, nós vamos ver outro meio glorioso de pessoas receberem cura. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, iniciando a parte de hoje, isso que eu vou falar agora eu não falei lá atrás. Amados, Deus ele levantou um meio pelo qual alguém que nem conhece a Deus possa receber cura por intercessão de outro. Por exemplo, está aqui o nosso querido Jefferson. Digamos que Jefferson tem um pai que mora em São Paulo. O pai de Jefferson nem conhece a palavra, o pai de Jefferson não conhece Jesus. O pai de Jefferson ele não tem nada de fé, nada. Mas Jefferson tem. Jefferson ele tem condição de ir até Cristo por intercessão, pedir para que Deus cure o pai dele que está em São Paulo. Agora tem um porém, a cura do pai de Jefferson, nesse caso, vai depender da fé de Jefferson. Quem está entendendo? Amém. Então, Deus levantou também meios para que pessoas que não têm fé recebam cura pela fé de quem tem, por uma oração de intercessão. Então, para o reino de Deus, para o poder de Deus operar, não existe distância. E eu vou falar de algo para vocês, porque esses ensinamentos de fé, se eles não forem acompanhados de testemunhos, ele rende pouco. Então a gente tem que dar sempre testemunho. Aqui tem mulher ciumenta aqui. Tem não, né? Eu vou chamar a existência as coisas que não são como se fosse. Na verdade, a irmã riu. Eu acredito que todo indivíduo, nem que seja uma rapinha de ciúme, tem. O cara disse que não tem. Eu quero ver quando você vê o urubu dando em cima da sua garota. Como é que você fica? Você fica virado num saco de coloral. Eu conheci um rapaz que ele vivia com uma mulher que ela tinha muito ciúme, mas muito ciúme.
Existe ciúme, um ciúme que é zelo, tudo bem, tranquilo. Mas aquele ciúme doentio, aquele ciúme que vê coisa onde não tem, isso aí é demoníaco. Isso é espiritual, amém, irmão? Uma coisa é você ter zelo. Já falei uma vez, eu encontrei minha esposa, logo no início, quando eu casei, eu fui deixar minha esposa no centro e depois fui buscar. E eu estava ali naquela rua Martim Júnior, aquela rua onde tem a Camotes, onde tem os Correios, e eu estava parado lá embaixo e Margarete vinha lá em cima. E pelo caminho, quando ela vinha descendo, ela encontrou com um homem alto, um homem bem vistoso. De longe, eu vi quando Margarete cumprimentou ele com aquele... Porque quando a gente encontra pessoas do mundo, elas nos cumprimentam da forma delas, né? Por exemplo, a gente sabe pela palavra que não é certo um homem casado tá abraçando mulheres por aí, é certo? Não, mas no mundo tem isso, né? E tem também no mundo aquela forma de cumprimentar que dá assim, né? Uns beijinhos, né? Não é assim? Meu irmão, de longe, eu nunca fui a favor desses beijinhos. Eu nunca fui. Que eu desse, tudo bem, né? Quando eu era mundano. Mas que minha namorada, minha esposa desse para trás de mim. Tá amarrado isso aí. Então, de longe eu vi quando minha esposa encontrou um bichão grandão assim. E meu irmão, ali só é mão vindo, não é? Não é mão voltando. Meu irmão não quis saber, não. Eu não quis saber se tinha Detran, se tinha... antigamente chamava as abelhinhas, quem lembra? Que era a polícia militar com aquelas viaturas amarelas. Lembra, Dionísio? Eu não queria saber, não, se tinha abelhinha. Podia ter até maribondo, quanto mais abelhinha. Meu irmão, quando eu vi, eu peguei a moto assim, eu fiz a volta, eu liguei ela, eu subi na contramão, mas eu cheguei chegando mesmo. Quando eu cheguei em cima assim, aí esse bichão grandão, ele fez: eita, mulher, é o teu marido? Irmão, mas me deu um alívio tão grande, irmão. Olha, eu fiz, ufa, que coisa. Mas mesmo assim, quando terminou, ele foi embora, eu chamei ela do lado da moto, disse: nunca mais cumprimento ninguém assim. Olha meu coração como é que tá, eu pensei que era um homem. Aí Margarete disse: não, faz tempo que ele é assim. Aí eu disse: mas não faço isso mais não, nem com esse tipo de homem. Então, mas eu vou correr ligeiro porque o tempo corre demais. Uma mulher cheia de ciúme, e tem ciúme que é normal. Qual é o ciúme que é normal? Eu não quero nenhum homem abraçando minha mulher. Eu não quero nenhum homem dando beijo na minha mulher, por mais que seja na bochecha. Para mim, o homem tem que agarrar a sua esposa. Passando disso dá problema. Me pergunta por quê? Temos uma carne. Temos uma carne que não converte. Então, não brinquemos com ela. Muitos que brincam levam rasteira. E essa mulher, um ciúme doentio. Eu trabalhava numa empresa e ele se aconselhou comigo. Eu era, no caso, o chefe dele. E ele disse: pastor, eu não aguento mais não. Eu não aguento mais minha mulher. O ciúme dela é ao extremo. Ela vê coisa onde não tem. Eu não vivo, eu vegeto. Olha, eu não estou pregando hoje sobre ciúme não, mas se Deus me lembrou isso, eu vou falar isso aqui pelo Espírito. Se você está aqui, você é um ciumento possessivo, uma ciumenta possessiva, comece a se libertar, porque ciúme não é prova de amor, ciúme é insegurança. E, resumindo, eu disse: olha, eu vou te dar um CD, eu ministrei sobre ciúme, e eu tenho um CD sobre ciúme muito bom, e você leva para sua esposa, para que ela possa ouvir e ser liberta, porque quem liberta é a palavra, amém? E ele foi, levou o CD, entregou o CD para ela, falou que o CD era meu, ela sabia até então que eu era pastor, e esse pessoal, eles moravam na época em Riacho das Almas, e foi uma guerra para ela colocar o CD, e quando foi num certo dia, ele disse: olha, pastor, ela não coloca o CD de jeito nenhum, é uma agonia. Eu disse: faça assim, diga que vai ouvir com ela, essa noite você vai sair, não, diga que vai ouvir com ela. Ele disse: tudo bem. Então ele foi, chegou em casa e disse: olha, eu vou ali comprar umas coisas para a gente comer, e enquanto eu vou, coloca já o CD para tu ir ouvindo, quando eu voltar a gente termina de ouvir. Mas Deus, ele sempre vai querer te alcançar pela palavra, sendo por isso o diabo sempre vai levantar meios pelos quais você não ouça a palavra.
Vê que coisa linda essa igreja cheia numa quarta-feira. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês venceram o maligno. Vocês venceram as suas carnes. E eu sei que foi uma guerra, mas ela colocou o CD, amados. O reino espiritual é real. Quando essa mulher ela colocou o CD, que eu comecei a ministrar, que a mulher começou a ouvir, o diabo, sabendo que ela ia ser liberta pela palavra, o diabo começou a atuar dentro da casa. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: segundo a permissão de Deus, se Deus permitir, o diabo pode mover coisas naturais. Pastor, me arrepiei todinho. Não tem nada não, vai arrepiando. Você está num lugar espiritual. Estou falando de coisas espirituais. Queridos, quando ela colocou o CD, que começou a entrar na parte que estava sarando ela tinha uns sapatos em cima do guarda-roupa. Amados, os sapatos, nas caixas ainda, começaram a fazer isso, pá, 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 sendo jogados mesmo de cima do guarda-roupa. Pastor, isso é verdade? É verdade, amado. Eu não vou aqui estar com mentira não, senão o Senhor, Ele me manda para o inferno, porque mentira é pecado e leva para o inferno. E ela, na hora disse: o que é isso? Quando ela foi ver, ela via as caixas. Assim como os demônios podem fazer isso, os anjos também podem dar um sinal para você. Um anjo pode fazer, até mesmo pegar você de um lugar e levar para outro. Se for preciso, Deus faz com que isso aconteça. E os sapatos começaram a... Não tinha como ser algo natural, porque estava em falso o guarda-roupa. Não, os sapatos começaram a ser jogado de cima do guarda-roupa. Ela, quando vê, ela desespera. Quando ela sai correndo, que vai pelo caminho, tem um cinto na parede, pendurado num prego, porque tem gente que coloca um prego na parede e coloca cinto. Quem já fez isso? Quando ela olhou o cinto na parede, o cinto fazia isso, ó. Irmão, essa mulher, ela entrou em choque. Ela saiu correndo como uma louca, com roupa que não era para ir para o meio da rua, mas ela, na hora de tanto medo, correu para o outro lado da rua, sentou-se num batente e ela começou a gritar. Ela uivava de tanto medo. E nesse momento eu estou num culto, eu estou pregando num culto. E eu pregando no culto, e quando eu olho o meu telefone, ele está vibrando aqui. E quando eu olho o nome do rapaz que até então morava em Riacho das Almas, aí eu não pude atender porque eu estava pregando. Assim que terminou o culto, eu já sabia que era coisas, problemas. Eu retornei para ele, eles ainda estavam do lado de fora a gritar ele. Eu estava escutando pelo telefone. Ele disse: pastor, eu quero lhe dizer uma coisa, aquele CD que o senhor me deu, ao invés de me ajudar, me atrapalhou. Aí eu disse: por quê? Ele disse: eu coloquei o CD, os sapatos em cima do guarda-roupa foram jogados, o cinto na parede. Minha esposa está no meio da rua como uma louca, chorando. Disse que não entra mais nessa casa. Diga: vixe. A gente que mexe com coisas espirituais, irmão, a gente tem que estar pronto para tudo. Eu disse: foi, coloca no Viva Voz. Ele colocou no Viva Voz. Está alto aí o teu telefone? Ele está. Eu disse: chega perto dela. Eu não lembro o nome dela, mesmo se lembrasse eu não ia falar. Essa mensagem vai para o YouTube. Aí eu disse: olha, fulano, isso aí é a prova que Deus quer te libertar. Amados, é uma guerra espiritual. E nesse momento agora, eu vou dar ordem agora. Pode entrar na casa. Que quando vocês entrarem na casa, eu vou dar ordem para esses demônios parar com tudo isso. E isso estava porta batendo. Olha, estava, eu vou usar essa expressão, estava um auê na casa. E todo mundo vendo. Eles entraram pelo Viva Voz. Eu disse: em nome de Jesus, demônios, todos vocês, batam em retirada. Nesse momento, essa casa se encontra debaixo da liderança de Jesus Cristo. Parou tudo. Parou. Aí amanhã pela manhã, lembro como hoje, isso foi num sábado, eu estava pregando no culto da família. Amanhã pela manhã, você e seu marido vai vir aqui na igreja. A igreja na época era no Jardim Panorama. Eu lembro como hoje, 7 da manhã, estavam os dois na porta. Ela ainda estava assim, ó. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Tem gente que só crê se vê.
Por mais que a gente diga, tem demônio atuando. Por mais que a gente diga, vigia, só crê no dia que vê. Por isso que o Senhor, Ele move os dons, para que o povo veja e creia. É os incrédulos que precisam ver para crer. O crente crê sem ver. 7 da manhã, chega. Para quem não queria ir para a igreja, irmão, 1-0 para o reino dos céus. Dê um aleluia. Aleluia. Deus permitiu para a glória dele mesmo. Quando eu 7 da manhã, eu estou vendo, levantei, o olho todo cheio de remela. Quando eu desci, estava ele lá embaixo, duro, esperando eu falar alguma coisa. Eu disse, e agora? Você crê? Acho que estava dura. Preguei para ela, foi salva. Ela tinha andado em terreiro de macumba, foi liberta. O marido foi salvo também. E eles estão morando hoje em Limoeiro, estão congregando e foram libertos. Ela tinha um problema muito sério, ela não conseguia dar à luz. Existia algo espiritual travando o ventre dela, que ela não engravidava. Ela era uma mulher muito, muito seca, amargurada, porque geralmente as mulheres que não conseguem dar à luz, o diabo faz um trabalho em suas mentes para que elas fiquem amarguradas, secas. Essa mulher, Deus destravou a vida dela, ela foi curada espiritualmente, engravidou, hoje eles são uma família feliz. Então, eu dei esse testemunho para que você entenda que, com relação à cura, à expulsão de demônio, não existe limites. Eu posso orar com fé daqui por uma pessoa que está no Japão. Se Deus vê que de fato eu tenho fé, segundo a vontade dele, ele cura alguém que está no Japão. Hoje a ênfase maior vai ser nisso. Porque muitas vezes as pessoas, por não entender, quer que os pastores, os líderes estejam em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, nós somos limitados. Mas a unção de Deus, pela fé, sendo, digamos assim, acionada, ela pode ir para todo e qualquer lugar, você do seu quarto. Pode. A irmã Josete, ela, uma mulher de Deus, fervorosa em oração, muito fiel ao Senhor. Certo dia ela ligou para mim, eu ia saindo de casa 2:pouca da tarde. Eu ia abrindo a porta, o telefone tocou, eu atendo, e ela, paz, Marinho, paz, irmã Josete, olha, vê só, a irmã de Maurício, ela teve bebê, está com 15 dias, e ela teve uma infecção generalizada. E fazem 15 dias que ela está aqui no regional internada, na UTI. Fazem 15 dias que a gente começou uma campanha de oração. O médico, infelizmente, ele não deu boas notícias para a gente. E eu queria que você pegasse comigo nessa corrente de oração e orasse junto comigo. Tem como você entrar? Eu disse, sim, Josete, com certeza. Eu disse, qual a situação dela mesmo, assim, exatamente que o médico falou? Eu disse, olha, muito mal. Todos aqui sabem, eu acredito, que infecção generalizada, dificilmente alguém sobrevive, não é isso? Então, saí, eu pensei cá comigo. Quando eu chegar da rua, eu oro por ela. Quando eu peguei o ônibus, vim de frente à igreja São Francisco, eu morava lá no Caiucá, o Espírito Santo disse, ore agora. E eu, dentro do ônibus, sempre eu gostava de ficar atrás, ver aquela teimosia. Não, vou orar. Quando eu chegar em casa, eu oro. É coisa da minha mente. O Espírito Santo falou de novo, ore agora. Mas eu não tive dúvida. No ônibus, passou a igreja São Francisco, eu comecei a interceder pela vida daquela mulher. E eu orei, espírito de morte, porque realmente ela ia ser tragada naquela hora. Espírito de morte, você vai soltar ela agora, em nome de Jesus. Solta ela, toda enfermidade batendo em retirada. Quando eu dei ordem ao espírito de morte para soltar ela, na mesma hora eu pedi, Senhor, que os teus anjos agora vão assistir ela nesse momento, levando cura e restaurando tudo que foi danificado, Senhor, por essa enfermidade. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está lá, porque não há distância, não há limites para o reino espiritual. E para o Senhor curar não é preciso eu estar lá, porque o Senhor é Espírito. E no reino espiritual eu creio que o Senhor já está lá, fazendo o que eu não posso fazer. Vim para casa. Quando foi 7:pouca da noite, o telefone toca. Josete ligou para mim. Marguinha, eu disse, o que foi, Josete? A irmã de Maurício, você não sabe o que aconteceu. Eu cá comigo, eu já sei. O que foi, Josete?
Marguinha, tu acredita que eu fui visitar, que a hora da visita era 3 e pouca, mais ou menos nessa hora da tarde. Eu fui lá visitar a fulana. Tu acredita que sabe onde é que ela estava? Eu disse, onde? No quarto, Marguinha. Eu disse, no quarto, assim, no quarto. Ela saiu da UTI, saiu daquelas condições. É impressionante, Marguinha. Deus fez um milagre. Eu disse, que hora? Fez, olha, disseram lá que perto de 3 horas da tarde, essa mulher deu um pulo lá na UTI e disse, eu estou com fome, eu quero ir para casa. Mas não há distância para o Senhor, não há limite, não há fronteiras para aquele que crê no impossível de Deus. Então a minha oração e a sua oração, amados, ela pode alcançar o outro lado do mundo, ela alcança o céu e o inferno. Amém? É só você crer. Glória a Deus. Então agora a gente vai para a palavra, porque também não basta só testemunho, tem que ter palavra e testemunho. E abriram já Mateus 8. Aleluia. Vamos ler do versículo 5. Eu creio, amados, que depois desse estudo sobre cura, nunca mais seremos os mesmos. Amém? Enfermidade nenhuma vai assolar as nossas casas, em nome de Jesus. Versículo 5. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião é alguém que está sobre 100 pessoas, tem 100 pessoas ao seu serviço. Um centurião aproximou-se dele, rogando. Vamos ver que ele não estava pedindo por ele estava pedindo por outro. Versículo 6. Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico, ou seja, estava sem andar e sofrendo horrivelmente. Olha, para um pouco. É bom deixar bem claro, esse servo, ele não é um paralítico de nascença. Porque senão ele não seria um servo de um centurião. Não tem como ser servo de um centurião sendo paralítico. Ele estava doente e estava sem andar, paralítico, certo? Sigamos. Ele diz que ele está deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. 7. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. 8. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize o quê? 1.500 palavras. Para um pouco, irmão. Eu falei sobre isso aqui. E hoje eu estudando para trazer a continuidade desse estudo, o Senhor ele tratou mais uma vez comigo. Deus se move de forma simples. Certo? Eu vou dizer uma coisa para você, tome muito cuidado. Porque tem pessoas que se utilizam da fé para ganhar dinheiro. E tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas atuam como se fossem feiticeiros, como se fosse macumbeiro, que faz como que rituais. Não, porque tem que subir o monte. Pode subir o monte para orar, não tem problema. Mas Deus, para curar uma pessoa, basta só uma palavra. Não é preciso agonia, não é preciso marchar. Não estamos criticando quem marcha na unção do Espírito. Não, mas nós queremos dizer que Deus, se Ele liberar uma palavra, está curado. Está curado. E outra, Deus ele se move aqui, na simplicidade. Por exemplo, tem alguém enfermo, se Deus, essa pessoa tem fé, você está curado em nome de Jesus. Procura a enfermidade. A pessoa procura e não acha. Não precisa uma agonia. Não, o que ativa a cura é fé. Acabou. Diz a palavra que certo homem doente
Paulo olha no olho dele e viu fé. E ele diz: estás curado. Então é fé. Não é barulho, não é auê, não é mimimi. Não. É fé. Como vimos a mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar na roupa desse homem chamado Jesus, eu curarei. Assim como ela falou, aconteceu. Fé. Fé. Versículo 8. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Era humilde esse homem? Reverenciava Jesus? Mas somente dize uma palavra, e o meu servo será curado. 9. Aí ele diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Espera aí, que homem é esse, meu irmão? Esse homem aqui, ele chega, ele não era um judeu, ele era um gentil. Ele chega falando para Jesus: olha, se tu mandar uma palavra, nem precisa que o Senhor vá até a minha casa, porque eu sou a autoridade. E eu entendo o princípio da autoridade, eu entendo a hierarquia. Quando eu digo para um servo meu, vá, ele vai. Ele estava dizendo: eu sei que o Senhor tem servos espirituais. Eu sei que o Senhor tem autoridade na região espiritual. Eu sei que Deus é contigo. E assim, quando eu naturalmente digo vai, eles vão. Se o Senhor disser vai, eu sei que Ele vai. Versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. 10. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Deixa eu falar algo para vocês. Em nenhum lugar da Bíblia você vai achar outro meio que você possa deixar o Senhor admirado, a não ser por fé. Pastor, se eu servir bem muito, o Senhor se admira? Não. Pastor, e se eu cantar bem bonito, o Senhor se admira? Não. Eu vou dizer uma coisa para você: não é cantar nem bonito nem feio, mas é adorar de todo coração. Você não vai ver o Senhor se admirando por serviço, por voz bonita, por ser alto, por ser do olho azul. Não, você vai ver à luz da palavra que o que agrada a Deus é fé. Pastor, e se eu chorar bem muito, eu agrado a Deus? Não, se você tiver bem muita fé, você agrada. Choro não agrada a Deus. Sigamos. Versículo 10. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Amados, aqui ele estava... Só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui os versículos que vem após. Aqui os judeus estavam tomando uma tapa de luva na cara. Ele estava dizendo: ó, eu vim para vocês, o povo judeu, eu vim para os israelitas, mas em todo Israel não encontrei um homem de fé igual a fé desse gentil. Não encontrei. Versículo 11.
também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ele está falando de pessoas que não são judeus, que vão vir do Oriente e do Ocidente. E se assentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. 12. Mas os cidadãos do reino, ou seja, os israelitas, serão lançados nas trevas exteriores, ou seja, não vão entrar no reino. Ali haverá choro e ranger de dentes. No Geena, no lago de fogo e enxofre. 13. Então disse Jesus ao centurião, a ênfase que eu quero dar é essa: vai e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado. Outras versões, sarado. Não, peraí. Uma intercessão para que uma pessoa que nem está presente seja curado. Que nem era crente. Naquela mesma hora, o Senhor liberou uma palavra e disse: vai conforme a tua fé. Está curado. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Nesses dias aqui agora, nós vimos um mover de Deus muito grande. Vimos pessoas sendo curadas de forma extraordinária. Pessoas que estavam indo caminho para o hospital com enfermidade, Deus curou. Vimos, hoje mesmo Margarete ficou sabendo de um testemunho de uma irmã de outra igreja aqui de Caruaru, que ela estava com um câncer, já estava acabando-se. O Senhor curou ela de um câncer. Então, amados, Deus, Ele tem das mais diversas formas para curar. Então, vimos mais uma forma do Senhor curar, que é através da intercessão de outro. Eu posso, por minha fé, conseguir uma cura para outra pessoa. E o mais importante, tanto faz estar comigo ou estar em outro estado, país e etc. Amém? Vamos seguir. Agora nós vamos para outro ponto, que é os dons de curar. Abre tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 12. Esse dom de curar, vocês vão ficar maravilhados com o que vocês vão ouvir. 1 Coríntios 12, versículo 7. Mas se eu dar antes de eu ler com vocês, eu quero dar uma informação aqui. Quando foi agora, segunda-feira agora, nós tivemos uma reunião e tivemos um treinamento com o diaconato. E eu vou aproveitar que a igreja está cheia, eu ia dar essa informação no domingo, mas eu vou dar hoje. Nossa igreja, graças a Deus, ela está super lotada. Todo culto ela está lotada, entendeu? E nós já fizemos de tudo para conseguir mais vagas de cadeiras. Nossas cadeiras eram grandes, colocamos cadeiras pequenas. Aí aumentamos uma quantidade de cadeiras. Aí no sábado nós tivemos a ideia, a direção de pegar os jovens de 12 a 24. No caso 24, se não for casado. Se for casado, pode ter 18. O lugar é aqui embaixo. Amém? Porque casou, a responsabilidade é outra. Não, mas eu sou jovem, mas casou. Então tem que tirar a cabeça de menino e agora botar uma cabecinha de adulto
porque senão você vai ter problema dos sérios. Pessoas que casam muito cedo, tem que colocar uma coisa na cabeça: queimou largada. Amém? Então, o certo é ficar embaixo para o culto da família. Mas a ideia de no sábado a gente levar essas pessoas é exatamente porque no sábado não cabe quando os jovens ficam. Quando os jovens sobem, dá uma folga, o povo que fica lá fora entra e dá para a gente fazer o culto. Está dando para a gente fazer o culto. Aí nessa reunião, nós também falamos algo. Dia de quarta e dia de domingo, as crianças que têm 12 anos, esses ficam na igreja. Pode ficar aqui embaixo. Ou seja, quarta e domingo, criança com 12 anos para cima fica na igreja. Agora, de 11 para baixo, não pode ficar na igreja. Aí você, não, mas não vai tirar a atenção das pessoas. O meu filho, ele só tem 9, 8, 7, 10, 11, mas ele não tira a atenção. Eu sei, tem criança que tem 8, 9, 7, 5, 6, 11 e não tira a atenção. Mas não é uma questão de tirar a atenção ou não tirar a atenção. É porque se a gente deixar, são 2 cadeiras, quem está compreendendo? Que vai ficar ocupada, sendo que essa criança, o lugar melhor para ela é lá em cima, porque lá em cima vai trabalhar a faixa etária dela. Amém, amados? Por exemplo, no sábado, aqui na igreja, a gente fala sobre família. Então toca em área sexual, toca em negligência de pai, toca em das mais diversas coisas, problemas do dia a dia na casa. Então não é bom a criança ficar aqui. Então não é uma questão da criança ficar quieta. Aí eu estou falando isso porque os diáconos lá fora receberam a ordem. Não pode entrar, só as de 12 acima pode participar do culto, abaixo não pode. Então se acontecer de alguém porque tem algumas pessoas que gostam de colocar seus filhos aqui embaixo, criança, de braço, não. Nós pedimos para vocês de todo o nosso coração que vocês entendam o nosso lado e vocês não forcem, porque o pessoal lá está só cumprindo regras. Então não fique com raiva deles, porque eles só estão fazendo aquilo que a diretoria pediu para que eles fizessem. E nós pedimos que vocês entendam o nosso lado, porque tudo deve ser feito com ordem e decência. E eu posso garantir uma coisa para vocês: do fundo do meu coração, vocês também me conhecem, eu não vou fazer nada para o mal de vocês. Amém. Tudo que eu fizer aqui, tudo que nós procurarmos fazer, sempre vai ser para o melhor para a gente. Então nós pedimos que seja assim, tudo entendido, sem nenhum problema. Afinal de contas, todo mundo é adulto. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Então não fique com raiva do diácono, não fique com raiva da diretoria, não fique com raiva de ninguém. Nós só queremos o bem de vocês. Amém? Porque quando a gente pega aluga um lugar desse, investe tanto, se prepara para ministrar a palavra, porque Deus nos chamou, a gente só quer o bem do povo, não é? Então nós pedimos que vocês entendam isso. Fecho aspas e vamos continuar. Abra aí 1 Coríntios. E voltando com relação às criancinhas de braço, também não pode. Mas pastor, é quietinho, é quietinha. Nós entendemos, mas chega uma hora que chora, chega uma hora que tem que levantar para dar uma mamadeira. Então é melhor no berçário, onde tem um povo preparado para ajudar. Amém? 1 Coríntios 12, do 7 ao 9. Isso aqui é outra forma maravilhosa que Deus levantou para podermos receber cura e saúde divina. Do 7 ao 9. Posso ler? Amém. Diz assim: mas a manifestação do Espírito Santo, é dada a cada um para benefício comum. 8. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. 9. A outro pelo mesmo Espírito é dada a fé. Isso aqui é o dom da fé, não é a fé comum, a fé geral. A outro pelo mesmo Espírito, aí aqui, dons de curar. Você vai ver que de todos os dons espirituais do Espírito Santo, dos 9,
O único que você vai ver falar no plural não é dom de curar, é dons. Eu peço até que o Anderson possa colocar já aqui, vai dar para a gente fazer um vídeo hoje. Eu vou explicar para vocês como é que opera esses dons de curar. Vai agora, corre aí para Atos, capítulo 5, verso 15. Não, verso 12. Atos 5. Quem achou? Amém. Versículo 12. Ao versículo 16. Mas antes da gente ler, eu quero que você olhe para mim, por favor, sobre esses dons de curar, uma forma também que Deus estabeleceu para que as pessoas recebam cura. Por exemplo, tem como uma pessoa que não tem fé receber cura? Tem ou não tem? Tem. Pessoa sem nenhuma fé receber cura. Aquele cara que está ali só para ver mesmo. Eu estou aqui para ver. Aí o Senhor vai e cura ele para que ele creia. Tem, amados, os dons de cura ou os dons de curar, quando se move em um determinado lugar, toda pessoa que estiver doente, crendo ou não, é curado. Porque os dons de curar, para ele operar, não depende da fé de ninguém. Depende da vontade do Espírito Santo. Eu escutei um testemunho, nesse caso aí eu não sou testemunho ocular, mas quem falou, eu acredito que falou a verdade, não mentiu. Um homem, ele foi fazer uma cruzada em um determinado lugar e de repente os dons de curar operou naquele lugar. E segundo as informações desse homem, quando ele, no outro dia, ficou sabendo do resultado, naquela cidade onde ele estava ministrando, foi feita uma oração que os dons de curar operassem no raio de 5 quilômetros. E passou na televisão, segundo ele, passou na rádio. Segundo ele, os hospitais que no raio de 5 quilômetros estavam, os hospitais, todos os enfermos receberam alta. Aí eu pergunto para você, quem do hospital estava ouvindo a pregação? Ninguém. Agora, o dom passou por ali curando a todos. E foi um rebuliço na cidade. Esse testemunho eu escutei há uns anos atrás. E eu fiquei maravilhado. Então, essa é uma parte dos dons de curar. Mas eu vou falar outras partes também dos dons de curar. Vamos ler aqui Atos 5, 16, do 12 ao 16. Atos 5. Posso ler? Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo, por meio de quem? Dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico ou na porta do templo de Salomão. 13. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Quem era doido? Eles estavam debaixo de um poder tão grande que o povo só olhava para eles assim, como que olha para deuses. Ninguém tinha coragem de se ajuntar com eles. E o interessante não é nada mais. A palavra diz que eles ficavam ali na porta do templo. Fazendo o quê? O povo que estava dentro do templo era contra eles. Eles ficavam fora. Porque quando o povo ia chegando doente, eles já iam curando. Dê um aleluia, irmão. E outra coisa. Paulo morreu. Pedro morreu. Tomé morreu. Matias morreu. Agora é a vez de quem? É a nossa vez. É a nossa vez. A gente vai
dar uma matéria esse ano no seminário chamada Os 9 Dons do Espírito Santo. Eu estou crendo que essa igreja ela vai entrar em um novo ritmo, em uma nova unção, porque vai mover as pessoas. As pessoas vão entender que Deus pode te usar, Elisângela, de uma forma simples. Simples. Você vai e faz. Deus é quem vai concluir a obra. A nossa parte é fazer aquilo que Deus mandou. Deus não mudou. A gente não pode ficar só na letra também. A gente também tem que ver poder. O apóstolo Paulo disse: eu, quando fui até vocês, não fui apenas com palavras, mas também com manifestação de poder. Versículo 13. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. 15. A ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. 16. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando quem? Doentes ou enfermos e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Aí agora eu vou falar outra parte agora dos dons de curar. Por exemplo, dons no plural. Dos 9 dons, o único no plural que você vai encontrar é os dons de curar. Toda pessoa que move nos dons, toda pessoa que tem andado fluindo nos dons, chegar à seguinte conclusão: no plural, porque o Senhor pode distribuir dons de curar de partes específicas no corpo humano das pessoas. Por exemplo, esse dom que estava sobre Pedro, a gente não ouve mais em ninguém. Um dom de curar, que o Pedro, quando passava pelos cantos, as pessoas ao menos queriam que a sombra dele passasse por aquele doente para que ele fosse curado. E pessoas endemoniadas eram curadas. Então, eu vou falar algo para vocês. Quando uma pessoa recebe esses dons de curar, ela descobre facilmente. Eu vou explicar como é que ela descobre. Eu vou falar de mim. Amados, eu tenho uma convicção. Agora é uma convicção plena. De qualquer pessoa que tiver com dor de cabeça, ninguém tira essa convicção de mim. Qualquer pessoa que tiver com dor de cabeça e vir até mim crendo, eu oro e ela cura. Então, eu creio que eu recebi um dom, desses dons de curar, para orar por dor de cabeça. Agora, se você perguntar para mim, você crê que recebeu um dom, dos dons de curar, para curar câncer? Eu não creio. Agora, se uma pessoa vier a mim com dor de cabeça, eu não tenho um centavo de dúvida que ela vai receber a cura. Eu não tenho. Porque eu creio que eu recebi um dom para orar por pessoas que estão com dor de cabeça. Eu creio nisso. Ninguém tira isso de mim. Nós trouxemos aqui a nossa concessão, a graça dita pela primeira vez. Treine seu filho no caminho do Senhor. Pronto, o Deus que nós servimos faz isso. Encerrou já aqui, mas eu vou contar uma, só para a gente concluir de vez. Só para você ver que para a fé não tem limites. Uma mulher, ela foi fazer uma cirurgia, foi aqui no Brasil isso. E isso não faz muito tempo não. Essa mulher, ela foi fazer uma cirurgia e os médicos, nós falamos aqui sobre os médicos no domingo. Os médicos esqueceram uma tesoura dentro da mulher.
E na época, os parentes, família, amigos disseram: processa esse hospital, processa esses médicos. Ela, crente, disse: olha, eu acredito que em toda e qualquer profissão a gente pode cometer erros. Então foi o caso deles. Eu acredito que eles não deixaram uma tesoura dentro de mim de propósito. Eu vou perdoar. E ela foi, voltou para a mesa de cirurgia, para o bloco cirúrgico, e necrosou o útero dela. E a saída foi arrancar o útero. E em um momento, ela na igreja, ela chegou no culto, os dons de curar operou na igreja, e na hora o Espírito Santo disse para ela: você está sendo curada. Mas curada de quê? Ou seja, um novo útero está chegando para você. Para os dons de curar não tem impossível. E na hora o ministro orou por ela. Quando ele soube o problema dela, nem ele creu. Ela disse: eu senti quando o útero chegou. E ele disse: sentiu mesmo, mas ele não estava acreditando. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Porque eu quero logo tirar quebrar um biscoito. Nós não somos nada. Não somos nós. A gente ora e depois duvida. Vem cá, Vânia. Eu orei por Vânia. Está completando um ano hoje, ela. Toda empolgante. E ela também. Também são gêmeas. Ela chegou para mim e disse: pastor, faz tempo que eu venho com um problema. Igual a mulher do fluxo de sangue, não era? Quanto tempo fazia? Fazia 2 anos. Fazia 2 anos que ela vinha com uma hemorragia horrível. Aqui. Fui nesse lugar aqui. Ela disse: pastor, eu creio que se você orar, eu curo. Eu coloquei a mão na cabeça dela, orei e disse: vai, tu está curada. Ela foi. Está curada. Faz quanto tempo já? Fazer 2 anos já, não é isso? Eu entrei na Unimed de cadeira de roda, não foi? Eu entrei na Unimed de cadeira de roda, minha irmã presenciou, e aí os coágulos descendo direto. Meu Deus, foi mesmo no ano que eu estava fazendo discipulado. E aí eu faltava, por conta que eu não tinha condições de estar. Aí José disse: vamos falar com o pastor para orar por você. Aí aqui o pastor orou por mim. E graças a Deus faz 2 anos que eu estou curada. E assim, a médica me disse assim que no caso eu teria que fazer uma esterectomia. Porque assim, arrancar, porque assim, acusou mioma. E a região onde ele estava não tinha como tirar só o mioma, tinha que fazer esterectomia. E graças a Deus eu estou curada. Pode sentar. Então, o que é que eu quero dizer? Eu orei por ela mediante a palavra. Ela foi, eu disse: Senhor, é contigo. Não é a gente, não é ele, é o Espírito, é a palavra, é Cristo. Essa mulher chegou para o ministro e disse: eu fui curada, eu recebi um útero agora. E tem mais. Deus falou comigo que daqui a 1 ano eu estou com uma criança nos braços. Amém. Amados, a mulher, o útero dela foi arrancado por completo. Ela não tinha nada, ela não tinha ovário. Ela não tinha nada. Ela não menstruava mais nada. Deus deu um útero novo para ela. E ela hoje dá testemunha onde passa. Ela tem filhos. Então, quando os dons de curar vêm, amados, prodígios e maravilhas acontecem. Então, sabe quando é que vamos desfrutar dessas coisas? Só se crermos. Se nós não crermos, não vai acontecer. Olha, ainda que eu não esteja crendo, eu oro. Porque quem cura é Deus. Esperamos que você tenha crescido espiritualmente pelo poder da Palavra de Deus. Igreja Palavra Falada, ensinando, pregando e curando.
Rua do Vassoural 579, Vassoural.